desde a semana passada que eu queria conversar com vocês sobre esse tema, a sabedoria nos muitos conselhos. A realidade é que desde junho, que vem realmente assim, ardendo no meu coração, o desejo a minha vontade de estar mais sensível ao que Deus quer me ensinar através da vida das pessoas. Esse domingo, a pastora Rose trouxe uma mensagem tão importante. Quantos de nós, muitas vezes, ficamos à deriva nesse oceano da vida, porque a gente está entregue à nossa própria sorte. Por vários motivos. Seja porque você foi alguém estimulado pela vida a ser realmente autossuficiente, porque foi abandonado pelo pai, pela mãe, teve que se virar, e como você deu certo na vida, você acha que você se garante e o que as pessoas falam não te importa tanto, você é o dono da verdade, afinal de contas, você passou por tantos problemas na sua vida, e apesar disso, você se vê como um vencedor, e de fato você é um vencedor, mas você deposita o preço do seu sucesso à sua própria convicção, né? E aí a Rose conversou muito sobre a questão do orgulho, da soberba, e assim a pessoa acaba ficando realmente entregue às suas próprias paixões, aos seus próprios pensamentos, vivendo o que eu costumo chamar de autossuficiência, né? Quando na realidade a nossa suficiência tem que ser do alto. É assim que eu acredito, tá? Por isso que eu tenho entendido a importância dos muitos conselhos. Sejam pessoas mais velhas do que eu, sejam pessoas mais novas do que eu, sejam meus filhos, seja minha esposa. A gente sempre tem tanto o que aprender com as pessoas, com as circunstâncias, com as coisas. Amém? E eu queria começar trazendo uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás. Eu acho que eu vou até ler, para que eu não me perca. Eu não sou um bom contador de história, mas essa ilustração traz um pouco sobre essa imagem que nós estamos vendo. Aqui, um cavalo imponente, cheio de energia, e do lado, uma mula, aparentemente frágil, talvez inexpressiva, mas esse grande cavalo, ele foi capturado na selva, um cavalo selvagem, e que ele acabou tendo que aprender bastante com essa mula, né? Então, imagine um cavalo selvagem, cheio de energia, vigor e determinação, mas sem qualquer controle ou disciplina. Sem qualquer controle ou disciplina. Eu me vejo assim, olhando para o meu passado, e quando eu era jovem, mais jovem, né, não que eu seja velho hoje, mas quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu me lembro que eu achava que eu era um super-herói. É como se as coisas que meu pai falasse fossem besteira, porque já está velho, né? É como se a gente pudesse andar na rua a hora que quisesse e nada iria atingir a gente, nada iria nos machucar. Na verdade é que a gente era inatingível, digamos assim. Tudo que a gente fosse fazer ia dar certo. E a gente é ousado, é como esse cavalo aí. Muita força, muita energia, mas sem controle e sem disciplina. E ele é jovem, ele é impetuoso, ele reage instintivamente a tudo ao seu redor. Por outro lado, nós temos essa mula velha, que, ao contrário do cavalo, já passou por muitas experiências, conhece o caminho de casa, possui uma paciência, possui uma calma incomparáveis, né? Então, para amansar esse cavalo selvagem, o que é que o seu dono faz? Pega uma corda, amarra no pescoço desse cavalo selvagem e amarra também essa mesma corda no pescoço da mula.
No começo, esse cavalo não entende o que está acontecendo e ele se agita, ele tenta fugir, ele corre desesperadamente em todas as direções, tentando se libertar. É a liberdade que nós, jovens, adolescentes, queremos e muitas vezes a experiência dos nossos pais acabam nos limitando, trazendo restrições que a gente não entende. A gente quer porque quer sair em busca daquela liberdade que o mundo prega e a gente acaba quebrando a cara. Não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi demais. Meu filho, tem coisas que eu falo para você hoje que você só vai entender quando você tiver seus filhos. Pensa numa coisa que é verdade, né? E aí esse cavalo, ele corre, tenta fugir, e a mula, porém, ela permanece tranquila, seguindo o seu caminho. Ela não se deixa perturbar pelo comportamento do cavalo, ela sabe para onde ela está indo e ela mantém o seu ritmo constante. E acaba que o seu dono, o dono desse cavalo, perde eles de vista. E esse cavalo passa o dia todo correndo. E como ele é mais forte do que a mula, ele arrasta a mula para onde ele quer. Só que era incrível. Chegava no anoitecer, podia esperar que lá se vinha, chegando na fazenda, a mula arrastando aquele cavalo. Porque ela sabia o caminho de casa. Então, o cavalo preso à mula, ele é forçado a acompanhar os movimentos da mula. Ele tenta resistir, mas a força e a determinação da mula, junto com a sua experiência, sempre vai prevalecer. Sempre vai prevalecer. Então, ao longo do dia, esse cavalo começa a perceber que, por mais que ele lute, por isso nós precisamos ser firmes. A disciplina dos nossos filhos, ela exige de nós perseverança. Não é fácil, mas a gente precisa perseverar. Então, ele começa a perceber que, por mais que ele lute, ele não consegue escapar daquela mula, né? E, gradualmente, ele começa a imitar aquela mula. Ele começa a aprender com aquela mula a manter um ritmo de constância, de economia de energia, e começa a seguir um caminho correto. Começa a seguir um caminho correto. Então, no final do dia, a mula vem trazendo o cavalo selvagem de volta para casa. Só que agora esse cavalo selvagem, ele está mais calmo, ele está mais dócil, ele começa a aprender o valor da paciência e, o mais importante, da direção correta. Da direção correta. Não é? E isso traz um ensino muito poderoso para mim e para você. Isso nos revela, fazendo um paralelo com o ensino dessa história, com a maturidade, com a experiência de vida, a gente vê que na nossa caminhada cristã não é diferente. Não que o seu discipulador, o seu líder, seja uma mula, né? Mas certamente é alguém que tem experiência em assuntos que podem fazer com que você venha a, mesmo sendo até mais velho, talvez, do que o seu líder, pode ser, aliás, normalmente é, né? Normalmente é, você começa a ser levado para um prumo de maturidade, um prumo de equilíbrio. É uma rica analogia do discipulado bíblico, onde a gente vê a importância dessa maturidade espiritual na formação e transformação de vidas. Eu sou uma prova viva do poder do discipulado. Pense num cara que era torto, que tinha tantos defeitos. Não que eu seja perfeito hoje, mas eu estou muito mais inclinado ao aprendizado hoje do que outrora. E eu tive o privilégio de ter muitos bons discipuladores. Todos os nossos líderes. Assim como o cavalo selvagem precisa de uma mula para aprender a se comportar,
Uma pessoa inexperiente, muitas vezes cheia de energia e ideias, ela precisa de alguém maduro para guiá-la. Para guiá-la. E o discipulado tem a ver com isso. Não é porque eu sou mais velho ou mais novo do que alguém que eu não tenha algo para agregar. Tem pessoas, por exemplo, como alguns aqui na igreja, que com 83 anos se converteram. A avó da minha esposa, ela tinha mais do que 80 anos quando ela aceitou Jesus. A avó Bia tinha quantos anos? Tu lembra, Lu? Tinha uns 80 anos, não tinha? Quando ela aceitou Jesus, e ela aprendeu tanto com a Rose, com a Lu, na caminhada cristã, porque ela era neófita, ela era uma nova criatura, aos 80 e poucos anos. Quanta experiência de vida ela tinha, mas não na caminhada cristã, vocês estão entendendo? Então, queridos, é assim que funciona. Assim como essa mula velha guia e amansa o cavalo selvagem, na Bíblia nós vimos muitos exemplos de pessoas inexperientes, impetuosas, que são guiadas por mentores, por líderes espirituais mais maduros. E a gente vê tantos resultados de livramentos, de vidas transformadas. Né? Olha o exemplo de Moisés. Moisés e Josué. Um exemplo claro. Uma relação de ensino. Moisés, uma maturidade decorrente de uma relação íntima, profunda com Deus, discipulou Josué, preparando Josué para liderar o povo de Israel. Olha que forte isso. E Josué acompanhou Moisés por muitos anos, no deserto, aprendendo, tendo o privilégio de ter tantas experiências compartilhadas. Olha o que diz Números 27, a partir do verso 18. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Então, através desse discipulado, você vê Josué sendo preparado para liderar Israel e conquistar Canaã. Que forte isso. E a gente tem esse privilégio, sabe, queridos, aqui na nossa igreja, de ser mentoreado uns pelos outros. Ele foi transformado, elevado de um simples assistente a um grande líder. Por quê? Porque ele se permitiu ser sábio através dos muitos conselhos. Amém? Outro exemplo no Novo Testamento é Paulo e Timóteo. A relação de Paulo e Timóteo é um dos exemplos marcantes no Novo Testamento. Você conhece a história, você sabe que Paulo, um apóstolo experiente, enraizado na fé, ele pegou Timóteo como seu discípulo, trouxe para perto, treinou Timóteo, guiou Timóteo, na vida e no ministério. Na vida e no ministério. Que top isso. Então, Paulo ele escreveu para Timóteo 2 cartas, oferecendo-lhes conselhos, encorajamentos, direcionamentos, instruções. Olha a título de exemplo que está em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. São tantos conselhos em 2 versículos aqui. Imagina o que essa turma não conversava andando aí, né, nos seus projetos missionários. Né? Então, Paulo ele preparou Timóteo para enfrentar o desafio do ministério. Ele capacitou Timóteo a ensinar outros, a expandir o reino de Deus. Eu vejo isso, sabe, querido? Eu sei que a energia dos jovens é muito importante, mas quando ela é podada, digamos assim, aprumada com a experiência dos mais maduros, meu Deus do céu, é poder de Deus, é poder de Deus. Amém?
Então, nós precisamos ser eternos aprendizes. A Bíblia nos ensina repetidamente sobre o valor dos conselhos sábios na vida cristã. Olha só um versículo que destaca essa verdade, Provérbios capítulo 11, verso 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então aqui a gente vê a importância da gente buscar orientação. Buscar orientação. Nós precisamos aprender com a sabedoria, com a graça que Deus tem derramado sobre a vida dos outros. Eu costumo dizer lá no meu escritório, gente, o conhecimento ele está espalhado por aí. A gente não dá conta de saber tudo. Sabe por que essa igreja é um sucesso? Primeiro, porque essa, eu creio, é a vontade de Deus. E segundo, porque nós temos a melhor equipe, apesar das nossas falhas e fragilidades. Não está limitada a uma pessoa só. Eu costumo usar como exemplo a minha vida. Meu Deus, se fosse precisar de mim para tocar bateria, eu estava lascado. Se essa igreja fosse precisar de mim para administrar os protocolos internos, como a Carol faz com tanta excelência, como a Jordana, por exemplo, faz com tanta excelência, o conhecimento está pulverizado. Nós temos tanto que... Agora há pouco a gente estava numa reunião ali com os supervisores de área, traçando estratégias para o futuro. Nós precisamos ouvir os muitos conselhos. Eu não sei se você percebeu. Vocês lembram quantas cadeiras tinham nas laterais dessa igreja? E agora tem quantas? Sabe por quê? Porque o Mauro... Sabe o que foi que o Mauro disse? Pastor, eu tenho percebido que com as 3 cadeiras na lateral, não foi assim, eu estiver falando alguma coisa diferente, você me corrige, Mauro. Eu tenho percebido como coordenador, olhar de águia, ó, que quando são só 3 cadeiras, vem um casal, ou um pai e filho, eles ocupam 2, raramente alguém vai sentar sozinho em uma cadeira só. Que tal a gente fazer uma experiência de colocar 4 cadeiras? Porque quando vem um casal que senta em 2 cadeiras, ficam outras 2 desocupadas e pode vir, de repente, outro casal. Aí eu, rapaz, Mauro, vamos avaliar. Vamos avaliar. E domingo nós mudamos. Fizemos essa nova experiência. E eu creio que vai ser maravilhoso. Vocês estão entendendo? Agora, quem é o Mauro para dar uma opinião aqui? Meu irmão, o Mauro é um coordenador importantíssimo nos nossos cultos. É o cara que está ligado. Enquanto eu estou pregando aqui, os coordenadores estão resolvendo situações que eu não sei nem o que está acontecendo. Inclusive, se você tiver notícia ruim para me contar, deixe terminar o culto. Não conte durante o culto ou antes do culto, não. Então, é muito importante a gente valorizar os bons conselhos. Amém? Na nossa jornada cristã, a gente enfrenta decisões diárias que podem moldar as nossas vidas. E não somente as nossas, mas das pessoas também que estão ao nosso redor. Então, quando nós dependemos apenas da nossa própria compreensão, a gente corre o risco de tomar muitas decisões erradas. Quando a gente vive a autossuficiência, a gente corre um risco muito sério de sermos guiados, como a pastora Rose falou, pelas nossas emoções temporárias. Quantos de nós já tomamos decisões que nós nos arrependemos? Sim ou não? Claro, claro. Porque fomos baseados nas nossas emoções. E nós cristãos temos uma tendência de viver a fé emocional. É por isso que eu digo, cara, você está aqui, vai aceitar Jesus? Eu digo, querido, não é pela emoção. Não é pela emoção. Teve um dia aqui que eu me senti dirigido por Deus. Tem alguém aqui no nosso meio que vai ser curado com um abraço. Estava orando ali no momento da última adoração. Aí o Senhor, será? E Deus me dirigiu dessa forma. E eu disse, olha, não é pela emoção,
Mas se tiver alguém no nosso meio aqui que sentiu uma convicção no seu espírito de que alguém precisa de um abraço e essa pessoa está do seu lado, dê um abraço nela agora. Vocês não têm noção o tanto de testemunhos que eu ouvi depois desse momento. Meu Deus do céu, que forte. A gente precisa buscar essa sensibilidade no Senhor, discernir a vontade de Deus, porque se a gente não tiver assim, ligadinho nele, a gente toma decisões emocionais. E o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso. Às vezes as pessoas chegam com tantas boas ideias, meu Deus do céu, e eu olho e digo, cara, não senti convicção no meu coração, apesar de ser uma ótima ideia. Nós não vamos poder praticar isso agora, talvez em um outro momento. Amém, queridos? Então, lá no seu trabalho, meu querido, esteja sensível aos bons conselhos. Às vezes esse bom conselho vem de alguém que você nem gosta, nem tem tanta afinidade. E é Deus usando a vida dessa pessoa para tu parar de besteira. Deixar de orgulho besta. Porque tu vai perder o melhor de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu teria que estudar melhor essa palavra estribes. Mas até onde eu sei, é o de botar o pé na célula, né? Então, quando... apoiar o seu corpo. Então, quando o cavaleiro está no cavalo, eu digo isso porque eu sou cavaleiro, viu, queridos? Se quebra um estribo daquele ali, meu irmão, a possibilidade de você cair é muito grande, porque você se desapoia, não é? Imagina o cara que pratica motocross, está aqui, eu acho que é estribo também, né, aquele negócio da moto. Aquele estribo cai, quebra, você se lasca todinho. E o que é que ele está dizendo aqui? Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, buscar conselhos de outros, especialmente daqueles que têm maturidade espiritual, vai proporcionar para mim e para você uma vida mais ampla. Isso nos ajuda a ver as coisas sobre diferentes perspectivas. Eu tenho vivido algo assim na minha vida profissional mesmo, como advogado. Quem trabalha comigo, tem o Ellison, que trabalha comigo já há um bom tempo, sabe do que eu estou falando. Eu não consigo decidir as coisas sozinho. Eu sempre gosto de buscar bons conselhos. Então, toda semana a gente tem uma reunião de alinhamento. E quantas vezes eu estava com uma boa ideia e o nosso time lá na hora dizia, mas olha, aconteceu essa situação, eu não estava nem sabendo o que tinha acontecido. Então, eu acredito que, apesar de ser uma boa ideia, talvez, se a gente fizesse assim, era melhor. Mas não, eu que sou o dono da verdade, eu que sou o doutor, eu que sou o líder de célula, quem manda sou eu que sou o seu discipulador, eu que tenho que lhe ensinar, não é você que tem que me ensinar, não. Orgulho besta. Vai deixar de desfrutar o melhor de Deus. Amém? Então, essa prática de ouvir os bons conselhos não somente vai nos proteger de erros, mas também vai nos guiar no caminho da sabedoria e da retidão. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus.